Olá, eu sou Marciano Cibulski, do canal Tubarão Empreendedor. E hoje eu quero compartilhar um pouco da minha história e como eu fiz para chegar até aqui. Eu nasci numa cidade chamada Capanema, Paraná. Sou filho de pequenos agricultores. E quando eu tinha 8 anos de idade, meus pais enfrentavam dificuldade e aí eles resolveram mudar para Cotriguaçu, Mato Grosso. Chegando lá, encontramos uma realidade completamente diferente, ainda pior. E aí eu tive a necessidade de procurar meu primeiro emprego. Logo que eu cheguei na cidade, existia muitas construções. Então eu fui procurar meu primeiro emprego ali e já arrumei serviço. Todos os dias, depois da aula, eu ia e fazia as limpezas de obras. E ali tinha, além da limpeza de obra, tinha cisternas também para fazer a limpeza. Uma vez que a cidade não tinha água encanada, então toda a casa tinha cisternas. E essas cisternas, elas precisavam ser limpas de ano em ano, porque enchia barro no fundo, né? E a gente limpava para surgir água limpa. Então eu descia na corda, a moda antiga, né? Aquela corda assim onde você sentava e descia, na manivela, um adulto lá descia você, aos pouquinhos. E eu me lembro que um episódio eu desci numa que tinha mais ou menos uns 20 metros de profundidade. E aí eu chegando lá, eu assim comecei a sentir estranho, passar mal e desmaiei lá dentro. Aí rapidamente um adulto desceu lá e me resgatou. E aí a gente descobriu que lá dentro tinha gás, gás metano, que dava no fundo da cisterna. E aquilo percorreu, na cidade essa notícia, e foi muito bom para mim, porque aí eu peguei uma fama, de menino corajoso, de menino trabalhador, e isso me ajudou muito. Com essa fama de menino trabalhador, não demorou muito para receber outras propostas de serviço. E como o meu trabalho era um pouco arriscado, para uma criança de poucos anos de idade, eu resolvi aceitar e aceitei um emprego no hotel, o único hotel da cidade. E na cidade não existia luz elétrica, então meu serviço era ir no posto de gasolina, com um carrinho de mão, aqueles carrinhos que você usa na construção civil, trazer um tambor de óleo e abastecer o gerador, dia sim, dia não. Quando eu voltava dessa viagem, com óleo diesel, abastecia, o dono deixava eu tomar café junto com os hóspedes ali. E aquele café da manhã maravilhoso, com frutas, com coisas que eu nem conhecia e não tinha em casa. Então aquilo para mim era uma alegria imensa, poder comer ali naquele momento o café da manhã. E aí eu perguntei para o dono que eu queria ir todos os dias, E ele disse não. Nos outros dias tem um outro menino que também precisa do trabalho. Aí eu cheguei em casa e falei com a minha mãe, Gostaria de plantar verduras na horta de casa para me vender. E a mãe topou na hora, E a gente começou a plantar tomate, alface, enfim, uma série de verduras. E quando cresceu, quando madurou, quando deu fruto, eu comecei a vender, onde eu conheci esse mundo fantástico das vendas e me apaixonei até hoje, sou vidrado em vendas. Com o crescimento da cidade, os governantes resolveram comprar um gerador grande. E esse gerador foi instalado e começou a abastecer várias residências, inclusive o hotel que eu trabalhava. Então eu perdi meu emprego. E aí eu continuei vendendo minhas verduras, E eu tinha um cliente era dono de uma sorveteria e gostou, do meu trabalho e me ofereceu um emprego de vendedor de picolé. Só que na cidade já existia um picolezeiro, E ele fazia todos os domingos. Então ele me propôs para mim vender de segunda a sábado, na cidade, e nos domingos era o seu Filisberto, que tinha 80 anos, que vendia. E aí eu comecei a vender picolé e como eu gostava muito, desse mundo encantado das vendas, fui crescendo e fazendo a clientela. E aí eu lembro que a cidade tinha uns eventos nos domingos, jogos, campeonatos, e reunia muita gente. Essa distância, que era longe da sorveteria, o seu Felisberto, que tinha 80 anos, fazia a pé. E ele demorava muito, então eu conseguia dar no máximo 2 viagens por domingo. E aí, nesse momento, com a venda de picolé, eu comprei minha primeira bicicleta. E aí eu já fazia a venda de picolés na caixinha de isopor na bicicleta. Isso me ajudou muito, E aí eu lembro que eu perguntei, para o dono da sorveteria se eu poderia também vender nos domingos, E aí ele falou, não, pode vender, Marciano. E aí foi, assim, muito bom, porque eu conseguia dar 6 voltas, 6 idas e abastecia minha caixinha de picolé e vendia tudo. Eu lembro que o meu recorde, o dia que eu mais vendi,
foi 610 picolés. E isso assim ficou marcado, eu não esqueço disso, porque era muito picolé. Mas também tinha os desafios, né? Porque durante a semana tinha muitas madeireiras na cidade e eu ia vender nas madeireiras. E chegava lá, às vezes, os carreteiros que compravam as madeiras, né? Eles contratavam uma equipe para carregar a carreta. E eu chegava lá e vendia para o carreteiro. E esse carreteiro comprava a minha caixinha toda. E eu ficava muito feliz, porque eu vendia aquela caixinha assim rapidinho. Só que como todo negócio, né, todo emprego tem os obstáculos, tinha alguns carreteiros que sacaneavam comigo. Às vezes eles me deixavam lá a tarde todinha lá esperando e só me pagavam quando estava escurecendo. Teve alguns casos, não muitos, mas que eu não recebi. E aí o meu patrão teve que ir lá receber. Então, assim, eu lembro que isso foi muito triste, né? Mas a maioria das vezes eu vendia muito e ficava muito feliz. Então, esse foi meu terceiro emprego. Falei, mãe, eu quero ir embora dessa cidade. E na época, meu avô estava doente, lá no Paraná, lá na cidade onde eu nasci, lembra? Então, minha mãe fez uma viagem até essa cidade para visitar meu avô. E eu falei, mãe, arruma um serviço lá nessa cidade ou qualquer lugar que eu quero ir embora, trabalhar e estudar. Chegando lá, ela encontrou o irmão dela, né, o meu tio, chamado Valmir, que também foi visitar meu avô, e ela contou a história, né, que eu queria sair de lá e trabalhar. E ele prontamente ofereceu trabalho para mim vir trabalhar com ele aqui em Goiás. Eu fiquei muito entusiasmado, né? E aí logo arrumei minhas malas e parti para Goiás. Só que no caminho, né, como a gente estava em dificuldade na época, eu não tinha dinheiro para comer na estrada. E a viagem demorou 2 dias. Então minha mãe preparou, né, uma comida, né, e eu lembro que eu trouxe essa comida e vim comendo de lá até aqui. E estava muito gostoso, estava tudo certo. Eu estava muito animado para vir para uma cidade próspera, uma cidade onde eu teria muitas oportunidades. E eu lembro do episódio, né, quando eu cheguei aqui de ônibus, 2 horas da madrugada. Eu liguei para o meu tio, né, para ele vir me buscar. E então ele chegou lá e a gente se cumprimentou e eu estava com uma mochilinha de mão, né? Eu lembro assim que ele me falou, Marciano, vamos então? Pode pegar o restante das suas coisas. Aí eu lembro que eu falei para ele assim, falei, ó tio, é tudo que eu tenho tá aqui, não tem outras coisas. E ele deu uma olhada e falou, vamos para casa. E aí eu fui trabalhar com meu tio, né, no camelódromo aqui na Praça da Matriz, que os camelôs ficavam aí na época, né, os mais antigos vão lembrar. E aí a gente estava trabalhando e indo e meu tio começou a prosperar. E logo ele abriu uma loja, um bairro popular aqui, né, e me colocou para gerenciar essa loja. E na época eu já estudava, né, consegui terminar o meu curso aqui no Martins Borges, então eu estava estudando e trabalhando e estava tudo dando certo. Só que na minha cabeça, né, meus pais estavam em muita dificuldade no Mato Grosso. E aquilo não me deixava feliz. Até que eu fui visitar eles lá e pude comprovar a diferença que era Rio Verde com a cidade de Cotriguaçu. E aquilo me emocionou muito. Eu fiz uma promessa ali. Falei, ó, eu vou tirar meus pais dessa situação. E aí eu vim embora com esse pensamento, né? E escrevi isso no papel, como uma meta. Nem sabia o que era isso. Que eu ia tirar meus pais lá da cidade de Cotriguaçu, porque eu tinha meus irmãos, né? E todo mundo em dificuldade. E assim eu fiz. Cheguei aqui, né? Com um certo tempo, né? E a gente foi conversando por telefone. Era nos domingos que a gente conversava, tinha que avisar, né? Porque só tinha um orelhão na cidade. Até que a gente conseguiu se organizar e meu pai vendeu um restinho das coisas dele lá e veio, meus pais, né, e meus irmãos. E aí chegaram aqui para Rio Verde, né, na nossa cidade, e minha mãe foi trabalhar comigo na loja. E minha mãe se destacou muito, porque ela era uma excelente vendedora, né? Ela tinha o talento, né, de vendedora. E aquilo a gente foi indo, só que aí tinha um problema, meu pai não conseguia arrumar emprego, porque meu pai já era um pouco de idade, né, e não conseguia. Até que a gente conseguiu, assim, através de um outro tio meu, que tinha uma banca no camelódromo da cidade aqui, arrumar um ponto e a gente ali começou o meu primeiro negócio como empreendedor. A gente abriu nossa banca, né? Eu lembro que abri com R$ 600 de mercadoria. E no primeiro dia a gente vendeu, lembro como se fosse hoje,
R$ 27. E meu pai também tinha o talento das vendas, né? E aí ele começou a fazer uma clientela. E logo, logo as vendas foram crescendo e eu e minha mãe fomos obrigados a ir ajudar ele. E logo nós já estávamos vendendo bem e começamos a fazer a feira coberta. E eu lembro que a feira era um sucesso. Na época existiam uns bingos, né, um sorteio de carros, então a gente vendia muito. Eu lembro que às vezes tinha feira que a gente vendia mais do que a gente vendia toda semana no camelódromo. Então a gente estava muito animado e as coisas estavam dando certo. Até que o secretário, na época, né, proibiu a venda de roupas na feira. Aquilo para nós que dependia muito daquela venda foi um baque muito grande, porque representava muito. E aí eu tive que criar alternativas, né? Eu e meus pais começamos a fazer feiras em outras cidades, cidades vizinhas aqui. E aí foi dando certo, né? E as coisas começou a andar e eu resolvi a viajar, na época viajar para o Paraguai, buscar roupas de frio, né, roupas de inverno e vender no atacado aqui na cidade. E aí eu comecei a fazer uma clientela de atacado. Então eu vendia no camelô, vendia nas feiras nas cidades vizinhas e ainda vendia no atacado. E aí as coisas foram dando certo. Até que a gente conseguiu comprar uma casa na cidade. E aquilo foi motivo de muito orgulho, porque era o esforço meu e dos meus pais. A gente trabalhava junto. E isso, os meus irmãos na época pequenos, né, estavam acompanhando tudo. E já nos ajudando também. Eu lembro que eu e meus pais, a gente ficava sonhando de abrir uma loja aqui na cidade. E até que chegou o dia, né? No dia 6 de abril do ano 2000, surgiu o Lojão do Sul. Aquilo foi uma realização muito grande, porque a gente desejou muito, a gente lutou, trabalhou, né? E, enfim, a gente tinha a nossa loja. E foi um sucesso, porque tudo que você faz com amor, né, as coisas acontecem. E aí a gente foi indo, né? Foi criando uma clientela boa, até que eu resolvi, né, fabricar também. Eu montei uma fábrica, né, de camisetas no fundo de casa, porque eu já lembra que eu tinha os clientes de atacado, aí eu atendia, além da loja, eu vendia no atacado as camisetas. Né, e aí meu pai continuava no camelô. Então estava tudo dando certo. Até que em 2001, meu pai teve um problema de saúde. E aquilo foi um baque muito grande para nós. Eu lembro assim além da nossa disponibilidade, que a gente tinha que viajar, né, tinha que deixar as coisas ir para tentar salvar meu pai, né, meu pai ainda corria muito risco de a gente perder ele. Então, com o passar do tempo, uma vez que ele ficou um tempo sem poder trabalhar, né, eu tive que fechar a confecção, tive que fechar o camelô e me concentrar somente no Lojão do Sul. Então, mas estava tudo certo, a gente estava vendendo bem, estava indo. E no ano de 2002, já meu pai recuperado, aí ele veio nos ajudar na loja, e aí eu lembro assim que a gente dobrou de tamanho. Tinha a loja, o Lojão do Sul era um ponto, né? E no fundo dele tinha outro tamanho que era uma outra empresa. Essa empresa saiu e a gente alugou tudo na época. Então a gente aumentou de tamanho e estava indo muito bem. Aí no próximo ano, né, as coisas foram indo dando certo. Eu já namorava com a minha esposa atual. A gente marcou a data do casamento. E aí minha mãe chegou em mim e falou: Marciano, a gente precisa abrir uma outra loja, porque agora a gente vai ter duas famílias. Então você fica em Rio Verde, né? E a gente vai para uma outra cidade. E aí a gente achou a cidade de Jataí, né? E a gente montou uma loja maravilhosa e ali a gente separou os negócios. Então meus pais foram para Jataí e eu fiquei em Rio Verde. Aí no ano de 2004 eu fiz o meu casamento, né? Que é uma esposa que eu estou até hoje, a Fernanda, que é minha companheira, né? De todos os momentos aí, viveu todas as fases aí, né? As alegrias, nas tristezas. E aí em 2004, logo que eu tinha casado, eu recebi uma carta da imobiliária me dando 30 dias para mim comprar o terreno ou eu desocupar. Pensa, o sonho meu, né, que estava tudo dando certo, a loja já está indo bem, a loja aqui em Rio Verde indo bem, eu teria que desocupar.
Então foi o primeiro grande desafio aí nos negócios, né? E eu lembro que na época eu saí para procurar outros pontos na cidade, os aluguéis eram muito caros pelo tanto que eu faturava. Por mais que eu vendia bem, mas os aluguéis na Presidente eram valores assim que eu não conseguiria pagar. Então falei, a única opção que eu tenho é criar alguma coisa para poder comprar. E aí eu criei uma engenharia financeira para poder comprar esse terreno, aonde eu peguei um empréstimo no banco para dar de entrada do negócio. Olha só a ousadia. E aí eu fiz essa negociação com os herdeiros, né? Eu lembro assim, mas sempre demonstrando a intenção certa de pagar, né? Mostrando minha idoneidade. E aí eles aceitaram e eu consegui comprar um imóvel no ano de 2004. Com a compra do imóvel, eu dei um passo maior que a perna. E aí começaram a surgir os problemas financeiros, que todo empresário, todo empreendedor, eu acredito que a maioria já passou, né? Ou passa. E aí não foi diferente comigo. Começou a voltar cheque, começou a protestar duplicata, e foi um período assim de muita dificuldade, muita dificuldade. E aí é onde eu fui buscar ajuda, né? Eu fui fazer curso, fui aprender sobre despesa, sobre receita e busquei ajuda profissional também, através de uma consultoria. Eu lembro que na época eu assim não sabia o que fazer. Chegou um momento da história que eu devia ainda o terreno, devia muitos fornecedores, né? E não tinha solução. E eu lembro que um amigo que fez um curso junto comigo, né, me indicou um economista, um professor da faculdade aqui da cidade. E esse professor, ele veio, né, para conversar comigo e me falou, me pediu, falou, ó, faça para mim todos os levantamentos de todas as suas despesas, do que você fatura, que eu vou fazer um diagnóstico da sua empresa. E eu lembro desse episódio que ele me pediu uns dias para fazer isso. E passou 3 semanas, ele me ligou e falou: Ó, Marciano, pode vir aqui que hoje eu vou apresentar os números da sua empresa. E no intervalo da aula dele lá, ele me chamou assim e me falou: Ó, Marciano, a sua empresa, ela tem um bom faturamento, né? Tem uma clientela boa e ela tem uma boa lucratividade. E aquilo assim me deixou bastante feliz, porque ele falou, ó, das 10 empresas que eu faço consultoria, a sua que mais tem uma rentabilidade boa. Ele me falou o seguinte, falou, ó, só que você vai ter que pagar um preço. Nas minhas projeções, nas minhas planilhas que eu fiz, você vai levar pelo menos 3 anos para você poder sair dessa situação. E você vai ter que controlar seus custos ao pé da letra. E eu falei para ele, eu lembro assim como se fosse hoje, ele falou assim, isso é uma questão de honra. Eu sair dessa situação e voltar a crescer. A empresa, o Lojão do Sul, voltar a crescer. E assim eu fiz. Exatamente durante 3 anos, eu consegui sair, consegui limpar meu nome e as coisas começaram a acontecer novamente. Mas antes de continuar, eu quero compartilhar 2 fatos que aconteceu durante esses 3 anos que me fez me tornar forte, assim como estou hoje. O primeiro fato eu lembro que foi durante uma semana, né, que eu fiz uma reunião com os meus funcionários, na época eram bem poucos, né, e uma funcionária, ela me fez a seguinte pergunta, falou, Marciano, essa semana vai chegar mercadoria na loja? Eu falei, ó, essa semana não, mas na próxima semana daqui uns 10, 15 dias vai chegar a mercadoria. E eu lembro que ela olhou para mim e falou assim, ó, Marciano, então a gente não precisa abrir a loja essa semana que vem, porque a gente não vai ter o que vender. Tá faltando muita coisa na loja. E aquilo mexeu muito comigo. E eu fiz uma promessa ali para mim, falei, ó, a partir de agora eu vou ter um motivo muito forte para virar esse jogo. Aquilo me empoderou de uma forma que eu cresci ali. Falei, eu vou mudar, eu vou melhorar e voltar a ter muita mercadoria para os nossos clientes do Lojão do Sul poder comprar. E o outro episódio, eu lembro que nessa trajetória eu fiquei assim negociando com vários fornecedores, né? A maioria entendeu e eu negociei, né, e fui pagando todos. Mas teve um em especial que foi muito carrasco comigo. Ele veio até a empresa, ele não aceitou, né, não quis esperar, e era uma marca que eu vendia muito bem na loja, né? E eu lembro que ele veio e falou, Marciano, o que você tem na minha marca, eu quero levar e a gente abate e você me paga só o que
essa diferença. E eu lembro que aquilo foi muito triste, porque nós, né, a equipe, vendo aquilo, né, a gente, na verdade, a gente precisava da mercadoria dele. E ele pegar aquilo ali, sacar e levar embora, aquilo para mim foi um momento assim que eu não esqueço, mas que deu muita energia. E eu prometi ali, falei, ó, assim como no outro episódio, aquilo me fortaleceu. Eu prometi, falei, eu vou sair dessa e vou conquistar os melhores fornecedores, né, os parceiros. E assim eu fiz. Assim como teve esses 2 episódios desafiadores, agora eu vou contar 2 episódios, né, que me deixaram com muita certeza daquilo que eu estava fazendo. O primeiro deles, no dia da inauguração, foi um sucesso. A gente vendeu muito. E eu lembro que a gente encheu uma sacolinha de papel de dinheiro. Na época, R$ 6.000. Tudo em notas de 5, de 10, então dava um volume muito grande. E na hora de ir embora, a porta da loja deu problema e não fechava. E com muita dificuldade eu consegui fechar. E a gente foi embora para casa. Chegando em casa, eu perguntei à minha mãe: mãe, cadê a sacola do dinheiro? E ela falou: eu não peguei. E aí eu lembrei que na hora de fechar eu tinha colocado ela do lado da loja. E eu não pensei 2 vezes, né? Voltei correndo para trás. Eu lembro que a gente morava longe, então eu demorei um certo tempo para chegar de volta. E chegando lá, a sacolinha de dinheiro estava lá, ninguém tinha pegado. E eu olhei para a rua, estava passando muitos carros, era mais ou menos umas 7 horas da noite. E ali eu ajoelhei e agradeci. E tive a certeza que aquele lugar ia ser um lugar abençoado. E foi mesmo, durante todos esses anos. E o outro episódio que eu queria compartilhar com vocês, né? É o momento, lembra quando eu comprei o imóvel e demorei 3 anos para pagar? Foi quando eu consegui receber a escritura do terreno. Aquilo foi um momento muito marcante, porque era o final de um ciclo muito desafiador. E quando nós, né, que somos empresários, a gente passa por esses momentos e quando você consegue finalizar, é um momento assim, de alegria extrema, né, de muita felicidade. Então, como vocês puderam ver, né, hoje o Sul Magazine, com mais de 2.000 metros quadrados, começou com apenas 120 metros quadrados, né? Então foi uma evolução grande durante esses anos todos, né? Mais de 23 anos. Hoje a gente tem uma loja também da Malve, né? Que é uma loja exclusiva, e tem outro empreendimento também no ramo de açaí e outros negócios. E aí eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial às pessoas que ajudaram nessa história, né? São muitas, eu não quero citar nomes, mas eu queria agradecer você que sentiu aí, sinta-se agradecido, né? Porque vocês foram responsáveis por todo esse sucesso do Sul Magazine. Hoje a empresa está crescendo, né? Está indo bem, e queria agradecer em especial a Deus, porque em muitos momentos de muitas dificuldades Ele sempre esteve presente. Nos momentos assim que eu não encontrava a solução, eu ia lá, fazia minhas orações, me conectava com o Senhor e Ele me abençoava e me dava a solução. Então, eu compartilhei um pouco da minha história, né, com vocês. Teve também o nascimento dos meus filhos, né, que eu queria, assim, foi um momento de muita alegria para mim, né, toda a felicidade, né, de um empreendedor que tem uma família, é o nascimento dos meus filhos e comigo não foi diferente. Então, eu quero, né, no início desse novo projeto aí, né, que é esse canal, eu compartilhei minha história para você que está começando ou que você que está no meio, né, desse percurso, saber que tem muitas dificuldades. E esse canal, né, esse projeto aí que eu estou fazendo, é para poder te inspirar, para motivar você a buscar conhecimento, a você estudar, porque tudo você precisa aprender. No mundo dos negócios, é muito importante você estar estudando sempre, estar conectando, estar fazendo curso, né, ou mesmo online, o que for, mas busque se aperfeiçoar, porque para você vencer, você precisa aprender. Então, se você gostou dessa história aí, né, siga meu canal, compartilha e tamo junto.